Quem não dá o dízimo é ladrão? Quem não dá o dízimo está roubando a Deus? Como é que nós fazemos essa pergunta para uma igreja que não conhece sobre esse assunto? A igreja brasileira, 99,9% da igreja brasileira só dizima por causa do sistema religioso. O que é o sistema religioso? A repetição de processos que eu só faço porque quando eu cheguei já era assim. Então por que as pessoas dizimam? Porque quando ele chegou todo mundo dizimava, a maioria não sabe nem o que significa isso. A igreja brasileira não ensina sobre dízimo. Põe isso na sua cabeça. A igreja brasileira pede às pessoas que dizimem. Isso é diferente de ensinar sobre o dízimo. A maioria das pessoas na igreja brasileira não entenderam, por exemplo, que esse dízimo que a Bíblia diz ali em Malaquias, vocês me roubam nos dízimos das ofertas, esse tipo de dízimo nós não praticamos. A igreja brasileira nunca praticou esse tipo de dízimo. Porque esse dízimo é um dízimo voltado exatamente para os judeus, e no caso ali estava falando dos sacerdotes. De uma oferta de dízimo. Então, dízimo em hebraico é maaser. Maaser. Nós temos 5 tipos de dízimo falando na Bíblia. Então, quando você diz quem não dizima é ladrão, você está falando de qual dos 5? Porque existe o primeiro dízimo, que é chamado Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo, é chamado dízimo dos levitas. Esse dízimo foi instituído por quê? Israel tem quantas tribos? 12. Não, Israel tem 13 tribos. 13? E 12 territórios tribais. Vê como muda? Tem uma tribo que não tem terra, que é a tribo de Levi. Não tem terra? Não, os levitas não têm terra, eles foram espalhados nos 12 territórios tribais, nas outras 12 tribos. Porque Jacó teve 12 filhos. Um deles, José, foi dado por morto. Quando Jacó reencontra José no Egito, ele adota os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, que se torna a casa de José. Como ele adota, ele traz aqui no meio da sua perna, faz o juramento, e eles passam a ser seus filhos. Então agora Jacó não tem mais 12 filhos, ele tem 13. Porque José tinha sido dado como morto, mas ele adotou 2. Então você tem agora o 12º e o 13º, que é Efraim e Manassés, que compõem a casa de José. A tribo de José são 2 tribos, Efraim e Manassés. Veja